A paz do Senhor. Este é o canal Evangelho Contundente. Aqui, a fé não é tratada como espetáculo, nem o Evangelho como discurso conveniente. Nosso compromisso é com as palavras de Jesus e com a verdade bíblica, e com o confronto necessário contra a hipocrisia religiosa. Que Deus nos dê discernimento e temor. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Quando Jesus vier, você acha que uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo vai ser levado para a vida eterna? Não, mas falando sério, você acredita que alguém vai poder ser salvo, ou uma pessoa pode ser salva sem ser batizada com o Espírito Santo de Deus? Nesse vídeo de hoje, aliás, nessa conversa de hoje, eu vou provar para você que não. Jesus Cristo não vai levar ninguém, mas ninguém mesmo, que não tenha sido batizado com o Espírito Santo. Claro, estou falando das pessoas que vieram depois de Jesus. Depois que Jesus morreu, foi assunto ao céu, e os discípulos começaram a trabalhar, a partir dessa parte. Eu não estou entrando nessa questão de, no tempo de Sansão, no tempo de Davi, no tempo de Salomão, Abraão. Não, eu estou falando, eu não quero me perder, eu não quero complicar mais do que já é complicado para algumas pessoas. Esse assunto é complicado e eu não quero complicar mais, eu quero facilitar o máximo que puder, mas com responsabilidade. Então, eu quero focar só no Novo Testamento, tá bom? Vou repetir, eu não acredito que alguma pessoa possa, sem ter o batismo, sem ser batizado com o Espírito Santo, ninguém vai chegar à vida eterna. Aí fica aquela pergunta: será que você é batizado com o Espírito Santo? Será que eu sou batizado com o Espírito Santo? A nossa conversa de hoje gira em torno disso. O título pode ser: todas as pessoas que irão ser arrebatadas obrigatoriamente passaram pelo processo de ser batizado com o Espírito Santo. Em outras palavras, quem não for batizado com o Espírito Santo não vai para a vida eterna. Vamos lá, então vamos começar a pensar a partir de este ponto. Existe uma verdade que muitos ouviram durante muitos anos, mas poucos ousaram encarar de frente. Disseram a muita gente que o Espírito Santo é para alguns. Não é para todo mundo. É o que dizem, é o que ensinam. É só para os mais fortes, para os mais santos, para os que oram mais, para os que alcançam algum nível espiritual superior, para os que pertencem a certos grupos. Se é renovado, se não é, se é pentecostal, se é tradicional. Também dizem que é para os que manifestam determinados dons, se você fala em línguas, se você tem visão, se você tem profecia. Então, só essas pessoas é que são batizadas, só essas pessoas é que têm o Espírito Santo. Mas, e se isso não for o que a palavra de Deus ensina? E se a verdade for muito mais profunda e ao mesmo tempo muito mais simples? A verdade é esta: todo aquele que se entrega sinceramente ao Senhor Jesus Cristo, de verdade, do jeito certo, porque muitas das vezes as pessoas vão
até o Senhor Jesus com o coração super transbordando de vontade, mas aprende de modo errado. Então não tem como. Mas todo aquele que se rende sinceramente ao Senhor Jesus, de verdade, do jeito certo, recebe o Espírito Santo. Não é como recompensa por esforço humano. Também não é como troféu por merecimento. Oh, esse aí merece. Não, não. É como promessa do próprio Deus. E se isso é verdade, então a pergunta mais séria não é como eu faço para sentir essa sensação. A pergunta que deve ser feita é o seguinte: eu realmente pertenço a Cristo? Porque quem pertence a Cristo é marcado, é selado, transformado, mudado, não de aparência, mas mudado por dentro. E essa transformação não pode ficar escondida. Hoje nós vamos entender por que o batismo com o Espírito Santo não é um privilégio de poucos, mas é uma marca universal de todos os que já são, de fato, do Senhor Jesus. A promessa veio de Jesus. Antes de qualquer manifestação, antes de qualquer experiência, antes de qualquer discussão religiosa, houve uma promessa. Jesus declarou em Lucas capítulo 24, verso 49: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Perceba isso, mas preste atenção nas palavras de Jesus. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Perceba, mas com reverência. O Espírito Santo não aparece aqui como invenção de homens. Não surge como tradição denominacional. Bom, os crentes daquela igreja ali têm esse espírito, daquela outra... Não é por aí. Não é produto de emoção coletiva. Aquela coisa, aquele barulho, muitas das vezes não tem nada do Espírito Santo. Não é construção teológica de uma placa de igreja. Não. Jesus disse, e nós sabemos através da palavra do Senhor Jesus, que é promessa do Pai. E foi anunciada pelo próprio Filho. Vou repetir 24:49 de Lucas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. É promessa do Pai. E quem falou foi o próprio Filho. Ora, isso muda tudo. Porque a promessa de Deus não depende da habilidade humana. Depende da fidelidade divina, e Deus é fiel. Deus é cumpridor de suas promessas. Quando Jesus fala de revestimento de poder vindo do alto, Ele não está dizendo, olha, lutem para conseguir. Não. Ele está dizendo, o Pai prometeu. Fica tranquilo porque o Pai prometeu. E quando Deus promete, meu irmão, quando Deus promete, minha irmã, Ele cumpre. O maior erro de muitos é pensar no Espírito Santo como se fosse algo arrancado dos céus pela força da insistência. Não, nós vamos buscar, nós vamos chorar, nós vamos implorar, nós vamos suplicar, nós vamos buscar nas madrugadas. Nada disso, meu irmão. O texto, a Bíblia, aponta para uma outra direção. Não é o homem produzindo o batismo com o Espírito Santo, é Deus cumprindo a sua palavra. Mas, atenção para um detalhe, hein? Para aquelas pessoas que realmente, de verdade, de coração aceitam Jesus e aprende a palavra, estuda para aprender a palavra do Senhor. Permanecer em Cristo é a evidência da vida. Porque muitas das vezes a pessoa diz, olha, fulano é batizado com o Espírito Santo, mas quando sai da igreja, aquela pessoa tem pouca paciência. Não. Em João, capítulo 15, verso 4 e 5, Jesus disse que aquelas pessoas que permanecerem nele, Ele também permanecerá naquelas pessoas. E Ele termina dizendo, olha, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. João,
capítulo 15, versos 4 e 5. É aqui que está a chave. O ramo não vive por si mesmo. O ramo não produz vida por esforço próprio. O ramo não inventa fruto. Ele apenas permanece ligado na videira. E quando ele permanece, a vida da videira flui naquele ramo. Ou seja, em outras palavras, quando você está agarrado em Jesus, agarrada em Jesus, você permanece ligado, você permanece ligada à televisão, o dia a dia, aos jornais, às novelas, às séries do Netflix ou do Prime Video ou de outros qualquer. Tudo isso passa para terceiro, quarto, quinto plano. Em primeiro lugar, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando você permanece ligado na videira, quando nós permanecemos ligados na videira, nós sentimos falta da seiva, da vida que flui da videira, que é Jesus. Agora, tem um detalhe: quem está morto não sente fome. Eu quero dizer com isso, quero dizer que quem não tem Jesus Cristo, quem não é de Deus, não tem vontade de estudar a Bíblia, não tem vontade de meditar na palavra do Senhor. Só faz aquela liçãozinha da sabatina, ou do encontro do Salão do Reino, ou das escola bíblica dominical, mas só aquilo por obrigação, e às vezes nem isso. Mas quando você sente amor por Deus, quando você realmente é batizado ou batizada com o Espírito Santo, quando você é realmente um cidadão ou uma cidadã do céu, você agarrado, você permanece, você busca, sobrou um tempinho, você vai lá, busca um versículo e pensa naquele versículo. Não sobrou um tempinho, mas você tem algumas passagens bíblicas na cabeça e você começa a meditar dia e noite. Você vai dormir, o sono não chegou ainda, vai pensar em quê? Palavra de Deus. Você acordou, ainda está com aquela madornazinha, não consegue dormir, mas também não quer levantar? Medita na palavra de Deus. Isto é permanecer. Você, meu irmão, você, minha irmã, você tem esse tipo de comportamento? Eu preciso ter esse tipo de comportamento. Eu luto para ter esse tipo de comportamento, porque eu tenho consciência que se não for assim, eu não estarei ligado em Cristo. Estarei cortado. E todo galho cortado morre. Da mesma forma, ninguém nasce espiritualmente por performance religiosa. Ninguém se transforma apenas porque decidiu adotar uma linguagem cristã. Aquela pessoa agora não fala mais palavrão, não fala mais bobagens, é uma pessoa que se vigia. E daí? Quando a pessoa está de frente a um juiz, lá no acho que é fórum, não é fórum, é lá onde faz o julgamento. Quando a pessoa está lá diante do juiz, dificilmente alguém fala uma palavra errada, e se falar, corre o risco de ser repreendido e quem sabe até preso. Então, a linguagem cristã não é a prova de que você tem Cristo. Você pode saber falar inglês, mesmo não sendo britânico nem americano. Ninguém entra na eternidade porque aprendeu costumes evangélicos. É preciso ter vida em Jesus, ligado na videira. A vida espiritual autêntica flui de Jesus Cristo. Se alguém está verdadeiramente em Cristo, essa união não é vazia. É uma união viva, espiritual. Ela opera pelo Espírito de Deus. Por isso, o verdadeiro convertido não é apenas alguém que mudou de religião. É alguém em quem o céu operou, Deus operou naquela pessoa. É alguém que foi mudado por dentro. É alguém em quem Cristo passou a habitar com poder. Pentecostes foi o marco visível da promessa. Atos 2 descreve o momento em que a promessa se manifesta de forma poderosa e pública. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O texto mostra o som do céu vindo, um vento impetuoso, línguas como que de fogo e pessoas falando em outras línguas, conforme o Espírito concedia. Mas aqui é preciso entender algo com maturidade espiritual.
Pentecostes não foi apenas um espetáculo sobrenatural. Foi o anúncio de uma nova realidade para o povo de Deus. O céu estava dizendo: a promessa chegou, o Cristo ressuscitado reina, o Espírito foi derramado, a nova aliança está em operação. O foco principal não é o fenômeno isolado. O foco principal é a confirmação de que Deus agora marca o seu povo com o seu Espírito. O que começou em Pentecostes não foi um privilégio para uma minoria mística. Foi a inauguração visível da promessa para todos os que o Senhor chamar. Agora, vale a pena aqui uma nota. A questão do dom de línguas, talvez eu volte a falar mais tarde a respeito, mas passo agora antes que eu me esqueça. Veja, o dom de língua, muitas pessoas dizem: olha, você não fala em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. Isto não é verdade, isso não vem de Deus, isto é mentira, e mentira você sabe de quem é. Isso é engano diabólico, que o pai da mentira é o diabo. Você não precisa falar em línguas estranhas para dizer: bom, agora foi batizado com o Espírito Santo. Isso é uma mentira, uma distorção. Por falta de conhecimento, o povo é levado cativo, diz a palavra. E por não pensar nesta passagem, nesse pormenor, que é grande a diferença que faz na vida espiritual da pessoa. A promessa, meu irmão, a promessa de batismo com o Espírito Santo é para todos os que o Senhor chamar. Este é o ponto central. Pedro declara em Atos, capítulo 2, versos 38 e 39, arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Preste atenção na força disso. Recebereis. Arrependei-vos e recebereis. É uma certeza. Não é talvez. Não é quem sabe você recebe. Não é apenas algumas pessoas entre vocês vão receber. Não, não. Não somente uma classe especial, mas é para todos. O apóstolo diz: é para vós, para vossos filhos e para todos quantos que ainda estão longe. Isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Se você, meu irmão, ouviu o chamado de Deus, aceitou Jesus Cristo, minha irmã também aceitou Jesus Cristo, e se preocupou em se envolver com as coisas espirituais, não é para dar show não, sabe? Não é para fazer aquelas orações altas, para todo mundo saber que homem é espiritual, que mulher é espiritual. Não é isso. Deixe-me lembrar, a mãe de Samuel, a Ana, ela orava tão baixo, que o sacerdote no templo, no lugar de silêncio, o sacerdote não conseguiu ouvir. Ele via os lábios da mulher se mexendo e a Ana só estava falando com Deus. Nem quem estava perto conseguia ouvir. Então é proibido gritar, orar em voz alta? Não. Jesus Cristo, no alto da cruz, ele gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. Mas a Ana também orou e os dois foram ouvidos. Então não é o volume, é o coração. Pedro não apresenta o Espírito Santo como bônus opcional da fé cristã. Ele apresenta como parte da promessa de Deus aos chamados. E quando o texto diz para todos os que ainda estão longe, a mensagem atravessa séculos, atravessa culturas, atravessa países, atravessa placas denominacionais, atravessa sistemas religiosos. Se Deus chama de verdade, Deus sela de verdade. Por isso, a ênfase correta não é: eu preciso buscar o batismo com o Espírito Santo. Não, a ênfase tem que ser: se eu for verdadeiramente alcançado por Cristo,
Se eu fui verdadeiramente alcançado por Cristo, se eu realmente alcancei Jesus, ou Jesus me alcançou, então a promessa me alcança também. O homem se arrepende, crê, se rende, mas é Deus quem derrama, é Deus quem batiza, é Deus quem sela, é Deus quem marca como propriedade dele.